O circo da Fórmula 1 chegou ao Canadá e estamos prestes a testemunhar várias narrativas fascinantes se desenvolverem diante dos nossos olhos, começando com a rivalidade interna da McLaren, a situação de penalidade pendente de Verstappen e concluindo com as grandes incertezas em torno da Ferrari e Mercedes. Que surpresas o Canadá tem reservadas para nós e, ainda mais criticamente, quais pilotos enfrentarão pressão elevada? O Grande Prêmio do Canadá se destaca como um dos locais mais cativantes do calendário por todas as razões corretas. As barreiras de concreto implacáveis não mostram misericórdia para erros dos pilotos, enquanto a seção reta estendida e o complexo de chicane dupla nas curvas 13 e 14 fornecerão as oportunidades de ultrapassagem mais atraentes. No entanto, o clima aqui em Montreal permanece sempre pronto para complicar as coisas com uma probabilidade de 30% de precipitação no domingo. Este elemento nunca pode ser descartado, considerando a localização geográfica desta metrópole canadense. E, além disso, você tem várias histórias convincentes se desenvolvendo nesta temporada, começando com Verstappen e sua situação de penalidade de corrida pendente. O tetracampeão mundial atualmente possui 11 dos 12 pontos necessários para acionar uma suspensão de corrida, e Helmut Marko declarou enfaticamente que Verstappen foi instruído a exercer cautela nos próximos 2 fins de semana de corrida. Ao chegar à Áustria, 2 de seus pontos de penalidade irão expirar, mas dada a natureza competitiva do campeonato de pilotos, Verstappen pode se encontrar compelido a tomar uma decisão que ele absolutamente detesta, aumentando assim seu risco de acionar a suspensão de corrida. Isto representa o momento em que a Red Bull deve entregar sua melhor performance no Canadá. Eles exibiram certas questões de confiança em Barcelona, e apesar de não ter opções alternativas à estratégia de pneu de composto duro, se tornou o catalisador inicial para o deslize de Verstappen da 3ª posição para a 10ª colocação até a conclusão da corrida. A frustração do piloto holandês indubitavelmente se manifestará em Montreal, também, já que ele estará determinado a fechar a lacuna para os pilotos da McLaren expeditamente. De fato, ele repetidamente afirma que isso representa uma temporada onde suas perspectivas de campeonato são inexistentes, mas devemos lembrar de sua performance excepcional em Montreal na temporada passada, quando muitos previram que Norris reivindicaria a vitória. Ainda assim, Verstappen demonstrou repetidamente por que ele permanece o mestre do clima chuvoso e condições mistas de pista. Portanto, nossas expectativas permanecem excepcionalmente elevadas em relação ao fator de equalização definitivo. Inversamente, não podemos ignorar a rivalidade contínua entre os 2 pilotos da McLaren. Piastri e Norris estão separados por 10 pontos na classificação de pilotos, com o australiano mantendo a vantagem, e a pressão continua aumentando sobre Norris para eliminar este déficit e reclamar a liderança do campeonato. Mas a realidade de que Piastri agora possui mais vitórias que ele na McLaren pode perturbá-lo um pouco, considerando sua filiação à equipe desde 2019. Lando e o Canadá certamente têm questões pendentes para resolver seguindo sua vitória inaugural de carreira em Miami. No Canadá, a estratégia de pit stop funcionou completamente contra seus interesses. O timing beneficiou Verstappen, e ele não tinha o ritmo necessário para desafiar o holandês, o que agora aparece como um ponto de virada crucial na batalha do campeonato. Em relação à equipe com sede em Woking, os pilotos são livres para resolver suas diferenças na pista. Além de Verstappen, nenhum outro piloto se apresenta como uma ameaça genuína ao campeonato e, salvo desenvolvimentos extraordinários, este trio determinará o resultado da temporada. O Canadá representa outro campo de provas para estes competidores, onde Piastri desfruta de apoio dos fãs devido ao seu comportamento, enquanto Norris deve superar numerosas críticas direcionadas a ele de campanhas anteriores. Também devemos considerar a Mercedes nesta equação. A organização com sede em Brackley desenvolveu um pacote de melhorias para o Canadá
seguindo o que eles caracterizaram como um fim de semana decepcionante na Espanha. Claramente, duas aposentadorias mecânicas para Antonelli em Imola e Barcelona não serão facilmente esquecidas pela equipe atualmente batalhando pela segunda posição na classificação de construtores. Russell e seu colega receberão, no entanto, uma oportunidade fresca para demonstrar suas capacidades no asfalto significativamente mais frio em Montreal, o que historicamente favoreceu a Mercedes substancialmente. Esta vantagem representa algo que James Allison espera que o W16 capitalize. E quando discutindo as circunstâncias favoráveis, o diretor técnico da Mercedes comentou bem: as temperaturas reduzidas em Montreal poderiam funcionar a nosso favor. Naturalmente, se as condições estiverem mais frias, mas acredito mais significativo que a temperatura real é simplesmente o caráter distinto do desafio de Montreal, um local de frenagem pesada, uma pista onde alcançar temperaturas ótimas dos eixos, dianteiro e traseiro relativos um ao outro, prova ser relativamente desafiador e representa um circuito onde historicamente performamos bastante competentemente. Se a equipe com sede em Brackley pode garantir um resultado de pódio aqui em Montreal, seguindo uma sequência extenuante de tripla data permanece para ser determinado, mas se este desenvolvimento preocupa alguém, seria certamente Verstappen. De alguma forma, o W16 alcançou paridade com o RB21, ainda assim fica aquém da capacidade de vitória de corrida. Estes representam pilotos adicionais que poderiam potencialmente reivindicar pontos de Max durante sua busca pelo campeonato, mas independentemente de nossas preferências, devemos examinar a situação mais ampla. Torna-se uma luta individual, bem a Mercedes possui dois pilotos, nos quais podem depender para pontuar significativamente em 2025, o que difere da situação da Red Bull. Observaremos como esta competição se desenvolve no domingo, enquanto examinamos o que a equipe atualmente segunda no campeonato de construtores preparou. A conquista de pódio de Leclerc na Espanha elevou as aspirações da Ferrari para duplicar esta performance no Canadá. No entanto, as temperaturas reduzidas e insatisfação do piloto com seu veículo influenciarão ambas as batalhas de campeonato. Enquanto isso, Lewis Hamilton expressa completa insatisfação com a trajetória atual de sua equipe. Eventualmente, ele colocará as questões críticas sobre quando eles se concentrarão em 2026. Atualmente, um resultado de pódio certamente revitalizaria as perspectivas competitivas de Hamilton para a temporada restante, mas a probabilidade de alcançar isso através de performance pura aparece bastante sombria. Karun Chandhok da Sky, Fórmula 1. Sugere que a autoconfiança do heptacampeão mundial deteriorou significativamente e se ele estivesse associado com sua garagem, ele certamente se preocuparia sobre desenvolvimentos futuros. Expandindo sobre este tópico, Chandhok declarou a situação tornou-se um tanto crítica conforme entramos na segunda fase da temporada, e Hamilton não consegue estabelecer seu ritmo. Ele não consegue encontrar a consistência, onde semana após semana ele se sente confortável no veículo. Se eu estivesse apoiando Lewis, eu estaria perturbado. Estamos nos aproximando do ponto médio do ano e devemos determinar se isso representa um problema fundamental. Ser regularmente superado pelo seu companheiro de equipe mesmo antecipado durante sua temporada inaugural, adaptando-se à Ferrari, não beneficia as perspectivas de Hamilton com a organização com sede em Maranello. Eventualmente, ele pode alcançar seu ponto de ruptura e abandonar quaisquer oportunidades sazonais restantes, enquanto encoraja a equipe a priorizar 2026 e, mais importante, os regulamentos revisados. Isto explica a significância do Canadá. Isto poderia representar uma das oportunidades finais para a equipe restaurar o otimismo de Hamilton e Leclerc. A atenção certamente se concentrará em outros pilotos aqui em Montreal também. Vamos examinar o que este fim de semana reserva para o favorito local. Incerteza significativa
permanece sobre a participação de Lance Stroll no Canadá, seguindo seu surto espanhol, e o procedimento cirúrgico que a equipe insiste não tem relação com o incidente de sábado. No entanto, se ele não puder dirigir devido à recuperação pós-cirúrgica, a equipe, com sede em Silverstone, enfrenta duas alternativas: juventude e experiência. Concernente à juventude, temos Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin e ex-campeão da Fórmula 2, que poderia fornecer à equipe insights valiosos sobre sua prontidão para a competição de corrida completa. Em relação à experiência e potencial de pontuação imediata, se as circunstâncias se alinharem, temos Valtteri Bottas disponível. O piloto finlandês poderia utilizar esta oportunidade para melhorar suas perspectivas de garantir uma vaga de 2026 em diante, perspectivas que já eram promissoras antes desta possibilidade da Aston Martin emergir. A equipe deve decidir sua abordagem, mas o comportamento de Lance Stroll deve melhorar dramaticamente. Mesmo se ele competir no Canadá, ele não pode se dar ao luxo de outro erro similar ao de Barcelona, porque figuras influentes exigirão explicações. A Aston Martin espera competir por vitórias de 2026 em diante, e se Lance continuar seu comportamento atual, pressão séria aumentará para sua substituição, independentemente do favoritismo em torno da equipe. Também devemos abordar a situação de Yuki Tsunoda. O piloto japonês enfrenta pressão enorme seguindo suas performances em Imola e Barcelona, particularmente durante sessões de qualificação. A Red Bull requer pontuação de seu segundo veículo também, e Horner declarou explicitamente que falha em alcançar isso pode compeli-los a buscar pilotos alternativos tão cedo quanto 2026. Ricciardo atualmente possui o dobro do total de pontos de Tsunoda, e enquanto ele acolheria a chance de competir no RB21, eu questiono se isso avançaria suas perspectivas de carreira. No entanto, caso Verstappen enfrente uma suspensão de corrida, Ricciardo poderia receber a oportunidade com Lawson, também representando um candidato viável. O Canadá promete emoção significativa, e queremos saber qual história você considera mais convincente neste fim de semana. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários e lembre-se de clicar no próximo vídeo aparecendo em sua tela.